Pessoal, pode começar aí mandando, quem tiver alguma curiosidade, pode começar aí mandando algumas perguntinhas que a gente já vai separando aqui para fazer para a Fanny, tá? Vai mandando aí enquanto a gente está reconectando. Eu estou anotando aqui na mão mesmo. Minha Voltou. cara dessa internet. E aí, o que aconteceu? O filme escreveu, falou assim, eu já tinha mandado uns 2 e-mails para ele, olha, não esquece de mim, não esquece de mim. Um Sim. ditado que eu aprendi com a Regina Celi Barroso, quem não é visto não é lembrado. Não então, é zero, é isso aí. Eu me faço ser lembrada. É isso aí. E aí o Fê falou, olha, vai abrir um processo seletivo, fica de olho no site, que é o site do Diamond, que você já compartilhou, né? Sim. E lá tem nas vagas, né? Tem uma aba que chama Careers, e lá tem os Job Opportunities, que sempre fica aberto, que são vagas internas, tem as externas, e tem assim, sempre está atualizado, eles atualizam toda semana, tá? Toda semana. E aí eu entrei lá e me inscrevi, tipo, um mês antes de eu me mudar para eu casar. Sim. Me inscrevi, mandei documentação e tudo mais. Aí, uma semana antes do meu casamento, 2 semanas antes do meu casamento, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido selecionada para entrevista. Eita, mas a entrevista já era para esse período? A entrevista estava marcada para 2 dias depois do meu casamento. E que lua de mel perfeita? Minha lua de mel foi na entrevista. Perfeito, na entrevista, ó, perfeito. E aí, assim, eu mandei currículo, mandei tudo que precisava, e na entrevista, o que era a entrevista? Eles avaliavam, eles selecionaram 4 pessoas a partir dos currículos, né? E lá na entrevista você tinha que apresentar o seu projeto de pesquisa e eles faziam uma sabatinada de perguntas, né? E falar sobre a sua carreira até ali e apresentar seu projeto de pesquisa. Então, tinha os 4 pessoas na banca, fazendo lá as perguntas, a sabatinada. No começo, eu apliquei e falei bem assim, imagina, todo mundo inteiro pode aplicar, eu brasileira, né? Aquela síndrome de vira-lata que a gente tem. Imagina que eu vou ser selecionada, né? Mas fui lá. Temos que lembrar que já tivemos um que está hoje na Noruega, também selecionado num concurso assim. Às vezes a gente não acredita tanto no nosso potencial, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Aconteceu tudo de errado na minha entrevista. Eu estava de lua de mel, estava com catéter no rim, porque eu tive um cálculo renal. Perderam minha mala para Londres. E eu tive que ir para a entrevista no dia seguinte com a mesma roupa que eu viajei, com a cara amassada. Ou seja, se deu tudo errado, alguma coisa ia ter que dar certo. Tinha que dar Foi certo. Isso. E aí Deus foi muito bom para mim, né? E aí aconteceu, tal. Eu fui embora de volta para a Escócia, para minha casa e tal. E aí, 2 semanas depois, saiu o resultado, me ligaram, era o RH do Diamond falando, você foi a selecionada, você quer assumir, e a gente vai te mandar os documentos, o contrato para assinar. Eu não acreditei, eu fiquei super feliz. E aí, trabalhando aqui, né, nessas 2 oportunidades que eu tive, antes e agora, trabalhando aqui, eu percebo como os brasileiros não são mal preparados. Nós não somos mal preparados. Nós somos bem preparados. Nós trabalhamos muito, tá? O que a gente não tem é incentivo, né? Em termos de bolsa, equipamentos, que aqui a gente tem tudo muito mais fácil. Por exemplo, você já está respondendo uma pergunta lá de trás que alguém tinha feito antes de começar a live. É exatamente essa que é a diferença. É que a Nathalie comentou um negócio interessante, que é quando eu vou para um laboratório, que eu entro lá, tem 10, sei lá, 20 tomógrafos, 5 difratômetros, espectroscopias, FIT, Raman, tem tudo. A gente aqui tem que negociar essas coisas. Na sua universidade, você tem um laboratório grande próximo e não falta dinheiro para te mandar para lá para fazer pesquisa. Por exemplo, eu cheguei aqui no Diamond. Com 2, 3 semanas que eu estava aqui, eu falei, eu quero fazer isso, mas para isso eu vou precisar de um equipamento que custa 10 mil libras, ou seja, 60 mil reais, né? Aí eles falaram assim, vai lá, faz a contação, vê o que você consegue. Caraca, consegui uma boa contação, entrei em contato com o fornecedor, consegui um desconto. Que legal. Aí o cara falou assim, tá bom, vai lá e faz o pedido que eu vou liberar o dinheiro para você.
Caramba, que Então, legal. assim, é É, um equipamento meu, dedicado para minha pesquisa. E assim, eu já comprei geladeira. Tipo assim, eu tenho nem 6 meses aqui, eu já tenho o é um investimento meu mesmo mini laboratório específico para mim. Isso. Legal, Mas legal. assim, você que está começando, não se sinta inferior aos. Não se trabalha menos, a gente só não tem incentivo. E invista no seu, na habilidade de idioma. O que vai fazer a diferença é se você fala inglês bem, se você está habilitado para ir numa entrevista com o RH, numa entrevista com o corpo científico que vai te avaliar, né? Então, assim, tecnicamente, academicamente, a gente não está atrás, né? A Exato, gente exato. está atrás em questões que a gente não tem controle, que a gente não tem dinheiro para comprar, mas isso daí brasileiro tira de letra. Tira Tá? de A letra, gente né? tem aquele jeitinho que ninguém mais tem, então a gente tira de letra. Então, não se seu sonho é vir para fora, se você sonha em fazer qualquer coisa aqui fora, ou seja, em que país for, não desista, mesmo que você tenha um não a primeira vez, não desista, porque é assim, super possível. O potencial a gente tem, tá? Posso dizer. Me diz o seguinte, você pode dar uma explicada, porque eu mostrei lá como é que é a determinação, como é que a gente descobre mais ou menos a estrutura da molécula, que o químico, o médico desenha a molécula pra gente, e aí a gente faz a difração quando ela é um cristal, e depois são passos computacionais já inteirando. Você pode explicar pra gente rapidinho a difração, a determinação bem rapidinho, e depois o PDF, porque esse é o futuro, né, do que a gente tem de análise por espalhamento de raio-x, né? Opa, calma aí. Eu não tô te ouvindo, Fanny. Entra de novo. Vamos lá, de novo. Ela já tá voltando, ela já me mandou aqui que vai me reconectar. Tá voltando? A gente Oi. é brasileiro e a gente não Não desiste. desija jamais, jamais. Então, me diz o Então, ó, a seguinte. difração de raio-x é uma técnica extremamente utilizada na área de materiais, na área da física básica, né? Uma das vertentes da difração de raio-x é a determinação de estrutura, quer seja por monocristal ou por policristais. Falando diretamente de policristais. Então, o que a gente tem? A gente tem aquela caixinha de sapato lá, aquela que a gente chama de célula unitária, que ela vai se repetir tridimensionalmente nas 3 direções, né? De longo alcance atômico quando a gente tem um cristal. Isso é que define um cristal. Só que o que acontece quando você tem policristais? É como se você pegasse material 3D e achatasse assim, ó, unidimensionalmente, toda aquela informação tridimensional, você bota para uma dimensão só. Então, o seu desafio é reconstruir a tridimensionalidade daquele material, tá? Esse é o seu desafio. Então, quando você tem aquele gráfico de difração, a gente tem as posições, tem as intensidades, o que acontece? Aquilo ali vai te dar informação. A posição vai te dar informação qual é o tamanho da célula unitária, qual é o tamanho da caixinha de sapato que vai se repetir periodicamente nas 3 direções. As intensidades, forma do pico, tudo aquilo ali, background, tudo te dá informação, né? E aí, da intensidade, basicamente, né, bem resumidamente, você vai ter lá aquela fórmula do fator de forma, que vai estar intimamente ligado com as posições atômicas. Então, dali você vai ter, pela densidade eletrônica de cada átomo, que é diferente, né? Se a gente vir lá pelo número atômico Z, cada um vai espalhar mais ou menos de acordo com o número atômico. E aquilo vai te dar mais ou menos intensidade. Então, ali você vai poder dizer onde está cada átomo dentro da molécula, dentro da caixinha de sapato, que você já determinou onde está. A gente descobre se dentro da caixinha tem uma molécula ou duas moléculas dentro da caixinha. Ou Isso aí. mais.
E assim, dá trabalho, não é trivial. Dependendo da molécula, menos trivial ainda. Dá para fazer, se você não tem a informação química também do desenho, né, da molécula, também você consegue fazer. Tem técnicas como chart flipping e outras, mas dá um trabalhinho. Então, assim, mas é um trabalho bonito de se fazer. Sim. Agora, o PDF, ele é utilizado... O que acontece? Vou falar especificamente no caso dos fármacos, né? Tá. Muitos fármacos, mais de 70% dos fármacos, hoje em dia, no pipeline, em desenvolvimento nas indústrias farmacêuticas, eles apresentam um perfil de solubilidade baixo. Eles estão na classe que a gente chama de classe 2. Tem uma biodisponibilidade baixa porque ele não não tem uma solubilidade aquosa adequada, basicamente. Então, o que acontece? Uma das ferramentas, das estratégias para melhorar a solubilidade dos fármacos e aumentar a biodisponibilidade dentro do organismo, que é mais ou menos quanto que o organismo vai conseguir absorver daquilo ali, da dose que você tomou, uma das estratégias é você tornar aquele material menor do que ele é, ou seja, você vai tentar deixar ele em escala nanométrica, né? A gente vai tentar diminuir o tamanho dele, né? Porque quanto menor ele é, maior a área de interação com a solução e ele vai ser... as forças que estão envolvidas ali, termodinamicamente, também vão melhorar a solubilidade dele. Outra estratégia é a gente fazer o que a gente chama de dispersões sólidas. É quando você tem uma matriz, por exemplo, polimérica, que você tenta estabilizar aquela fórmula amorfa. Por quê? Porque a forma amorfa do material ela é muito mais solúvel, mas ela também é termodinamicamente instável. Então, ela cristaliza muito fácil. Então, você tenta estabilizar aquilo ali com algum outro fármaco ou com uma matriz polimérica, coisas do gênero. Ou até mesmo usar o próprio amorfo, né? A molécula amorfa, que é mais difícil por todos esses motivos que eu já falei. Mas aí vem como caracterizar o material amorfo se a gente não tem, em termos de estrutura local, se a gente pode dizer assim, se a gente não tem uma ferramenta robusta para isso. A gente mesmo forçou que ele fosse nanoparticulado e acabou atrapalhando nossa análise por difração de raio-x. A gente tem que pensar agora na técnica. O PDF é uma técnica que é extremamente importante, não é uma técnica nova, é uma técnica já antiga, mas ela sempre foi aplicada ao estudo de vidros e outros tipos de desordem, materiais com desordens, inorgânicos basicamente com desordens. Qual é a nova aplicação, né? O novo approach disso daí? É nas moléculas orgânicas, porque é difícil, porque molécula orgânica difrata pouco, espalha pouco. E qual é o que está por trás do PDF? Na verdade, assim, quando a gente tem a difração de Bragg, a gente analisa as reflexões, né? Aqueles picos de Bragg. Aquilo é importante para a gente. Mas, quando a gente não tem reflexão de Bragg, o amorfo ele é uma barriga, né? Não tem reflexão, não tem pico. Por que você vai analisar? Então, a gente analisa tudo. Se tiver pico por causa de uma semicristalinidade, então a gente analisa as reflexões e também o espalhamento difuso. Então, basicamente, o PDF analisa reflexão de Bragg e espalhamento difuso. Então, é espalhamento total. Tá? Espalhamento, eu tenho uma amostra que eu vou botar lá no Stories, que foi uma amostra que eu fui medir de fração para determinação de estrutura, e foi extremamente luminescente o material e totalmente amorfo. Totalmente amorfo. Então, assim, ó, você não tem pico, você às vezes tem esse pico muito sem vergonha. Tem umas que não tem outras que tem pouco. Ou quando o material é nanoparticulado, nanométrico, você tem picos muito largos. Para a difração convencional, você também não tem certeza, porque ali pode ter sobreposição. Isso. Então, o PDF, quando você tem desordem no material, da mesma forma, o PDF vem para suprir essa lacuna, porque ele analisa o espalhamento total. Então, a informação difusa é ali. Então, a gente
quer analisar no PDF, a gente olha aquilo tudo e a gente está olhando para uma medida que te dá informação no espaço real. Essa também é a diferença. Não mais naquela reciprocidade toda, como a gente tinha no caso da cristalografia do Os métodos matemáticos tiveram que aprimorar muito para a gente conseguir extrair informação. O escalhamento total e o tratamento matemático que é feito é uma transformada de Fourier. Você tem que fazer normalizações, você tem que descontar várias coisas, tem vários pormenores, mas basicamente você pega o espalhamento de curso, faz uma transformada de Fourier e você vai analisar aquela transformada de Fourier que vai dar para você informação de pares atômicos. Então, dado um certo átomo X lá no meio, você vai analisar quem são os primeiros vizinhos, a distância entre os primeiros vizinhos, os segundos vizinhos. Então, você, mesmo que o material não tenha um ordenamento de longo alcance, localmente você pode ver. A gente consegue. E o que está em volta daquele átomo. Entendeu? Então, você tem uma ideia de como é a estrutura local do material e você consegue dar mais informação, informações de propriedades físico-químicas e etc. Então, esse é meu desafio aqui no Diamond, também. Não é uma coisa fácil, porque a gente tem densidade eletrônica muito baixa em moléculas orgânicas, né? Mas desafio é o que a gente tem. Eu tô também. Uma das técnicas que eu vou tentar trazer é as absorções, que também são muito interessantes. A molécula toda, mas eu consigo estudar. Opa, Fanny saiu. Quando a gente. Vou botar ela de volta aqui e vou falando. A gente vai estudar também outras técnicas que analisam esses centros que espalham, que eu tenho os núcleos e os átomos ligados. Estou falando de chás, absorção, chanes, hexáfis, que a gente também vai complementar. Inclusive vai ter o Danilo, acho que vai ser quem vai falar, Danilo. O mundo é pequeno demais, gente. O mundo é pequeno demais. Tem graduação junto, Danilo. O mundo, eu conheci o Danilo fora totalmente da situação o mundo é muito pequeno. Então, vou te passar algumas perguntas que o pessoal me passou. Uma delas foi a Andréia acabou de mandar, a Andréia, que você conhece, o Antuano, acabou de perguntar assim, quando você entrou lá, teve alguma formação para você? Algum curso que seja entender como funciona o laboratório? Ou eles te dão um suporte de curso? Pode ser para você fazer um curso fora, se precisar, eles te dão esse suporte? Quando você entra num laboratório como o Synchrotron, eu estou aqui no Diamond Light Source, é o Synchrotron do Reino Unido, você precisa ter vários cursos de segurança, né? A gente está trabalhando em áreas que são controladas, de radiação, enfim. Eu tive vários treinamentos, praticamente as 2 ou 3 primeiras semanas foram basicamente treinamento de segurança, treinamento até mesmo treinamento, seu espaço de trabalho é ergonômico para você. Por exemplo, eu sou pequenininha, eu tenho 1,48 m, para quem não me conhece, sou muito baixinha. E aí, se eu encosto as minhas costas na cadeira para apoiar as costas, eu não consigo pôr o pé no chão. E eles até com isso aqui, tá? Eu tive que responder, fazer um teste, um questionário. Quando você descansa as suas costas, o seu pé está apoiado no chão? Eu falei, não, porque eu sou muito pequena. 2 horas depois, tinha um e-mail na minha caixa de entrada, por favor, compareça aqui no Helpdesk para pegar o seu apoio de pé. Porque você tiver um problema na coluna, por favor, eles vão ser culpados. Então, eu tive treinamento de tudo. Desde segurança de radiação, tudo. Se eu precisar de cursos extras fora também, eles incentivam a gente. A gente tem plataformas de treinamentos. Eu, por exemplo, já fiz aqui treinamento de curso de Python. Legal. Muito importante. Principalmente laboratórios grandes como esse, né? Todo o gerenciamento de dados, versão de dados, geralmente é escrito em Python. Então, eu fiz um curso de Python aqui também, patrocinado, executado pelo laboratório. E eles legal. Você viu um curso que está lá na plataforma que eles disponibilizam.
você tem interesse de fazer, você só conversa, gente, eu queria fazer isso. Você, tudo bem, o valor, tá? E aí você faz. Eu já fiz curso de habilidade de apresentação, sabe? Porque eu não tenho problema para falar. Quem me conhece fala que eu falo, sabe que eu falo pelo português. Mas como eu estou numa língua diferente da minha língua materna, eu queria saber se minhas habilidades de falar inglês estavam tudo em ordem. Então eu fui lá, fiz curso, é muito bom. Então, assim, eles dão realmente bastante suporte nesse sentido. Ah, legal. Então você já está dizendo o seguinte, a dica, você já deu dicas, algumas perguntas você foi respondendo ao longo do que você foi falando, dicas para trabalhar. E assim, é sempre bom, programação é sempre um diferencial, né? O inglês não tem jeito, tem que ter o inglês aí, a linguagem acadêmica, mas a programação vale a pena, então você já acabou perguntando. A Nathalie perguntou como está a questão dos usuários no Diamond. Vocês estão atendendo o usuário? Acho que não, né? Não está ouvindo? Então... Gente, ela já está voltando para dar umas últimas dicas e a gente já começar a fechar. Ela entrou. Ok. Pronto, qual foi a outra pergunta? Então, a Nathalie perguntou se vocês estão com usuário aí, né? Não, a gente não está com usuário. Na verdade, assim, a gente foi dispensado para trabalhar em casa, a gente estava no shutdown, que é o período que acaba um bean time, né, um tempo de medida. Aí a gente tem uma semana, 2 semanas, 1,5 que a gente para, e aí para começar a próxima leva de usuários, né? E a gente estava em shutdown. Então, o que aconteceu? Os usuários do próximo bean time vão ter que ser reagendados, e as únicas linhas que ficaram em funcionamento são 1 ou 2 linhas que estão trabalhando com o coronavírus, né? O SARS-2 lá, O SARS-CoV-2. É exatamente como o Eletra, eles também estão com as linhas XRD1 e XRD2 trabalhando. Inclusive, já saíram os trabalhos com... eu vi. Tem um português de Portugal que... Uma das melhores linhas de luz para determinação de estrutura de macromoléculas estão aqui no Diamond. Um dos maiores detetores desse tipo de linha no mundo estão aqui. Tá aqui. E aí essas linhas elas estão em funcionamento. Mas são os únicos que estavam funcionando. Nem técnicos estão sendo... de outras linhas estão sendo permitidos trabalhar. Se você tem que ir lá no Diamond, você tem que escrever um formulário justificando qual é o motivo. Então, usuários a gente não tá, tivemos que cancelar. Entendi. E vão ser reagendados, só Deus sabe como e quando. Uma das perguntas que a Dani me salvou aqui, anotou, que eu acabei perdendo, qual é a carga de trabalho, pesquisa, e vocês não têm que dar aula aí, né? Só pra gente... Não, aqui não é um centro acadêmico, aqui é uma empresa, né, uma companhia, que tem financiamento dos órgãos de pesquisa do governo britânico, né, do Reino Unido, e a gente não tem que dar aula. Mas se você é convidado por algum... Porque a gente tem bastante colaboração com o pessoal da Universidade de Birmingham, Oxford, que a gente está aqui na região de Oxford. Então, a Universidade de Oxford, outras universidades sempre estão convidando para fazer algum curso ou coisas assim. Mas a gente tem no laboratório estudantes de doutorado que vêm para fazer parte do doutorado dele no laboratório, que é um tipo de um doutorado industrial, né? Então, eles vêm dizendo, às vezes é para industrial ou às vezes só para pesquisa. Então, no meu grupo, por exemplo, a gente tem a Rachel. A Rachel, ela é da Universidade de Birmingham e ela está no nosso grupo fazendo PDF, miobato, esse tipo de material. E aí ela tem supervisão no Diamond, um orientador do Diamond, e tem o orientador dela da universidade. Mas ela não tem aulas aqui. Ela só faz pesquisa. Entendi. A Nathalie perguntou aí, e a gente pode usar essa para fechar, se tem ideia do Diamond fazer upgrade.
Tem. O projeto do Diamond 2 já está em andamento, já tem 2 ou 3 anos. E a ideia, assim, eu não sei falar em quanto tempo, mas está rodando. A cada linha já está desenvolvendo. A gente já tem o nosso projeto da linha, que eu trabalho numa linha que, na verdade, são duas, é de condições extremas e PDF, né? Então, a gente já tem os projetos dessas duas linhas encaminhados, desenvolvimento de novos detetores, tudo já está em andamento. Ah, legal. Fanny, olha só, se pudesse eu ficava aqui muito mais tempo conversando, mas a gente daqui a pouco vai fechar 1 hora só depois que a gente caiu, entrou, já está quase dando isso. Aqui já é mais de meia-noite. Eu sei que são 5 horas, está 5 horas à frente, 4 horas à frente. Agora, E aí eu queria te agradecer muito pela disponibilidade. Imagina. Queria agradecer a todo mundo que está divulgando, aos alunos, o Cafis que está divulgando essa iniciativa que eu estou tendo, também mais por causa deles, porque acho que a gente tem que passar isso para eles. E queria deixar aberto para você falar, para você fechar, falar com o que você quiser. Eu também queria agradecer pelo convite, né? Foi um prazer, principalmente para entrar em contato com pessoas que eu já trabalhei. Falar aqui para a Regina, que eu sei que está aqui na live nos assistindo, André. Ó, Liebert deu um joinha aí, ele não vai fugir não, que ele é um dos próximos. Ó. Liebert, a Catrine, quem eu não conheço lá do Lab FISMED, que entrou depois, um beijão para todo mundo, Isadora, Letícia, todo mundo. Eu amo, assim, a gente tem perrengue em todo lugar, mas assim, eu fiz amigos realmente durante meu período que eu fiz doutorado aí, e assim, colaboradores e amigos que vão para o resto da vida, né? A Regina é tipo uma mãezinha pra gente, todo mundo que trabalhou com ela sabe como é que é. Ela tem cara de braba e ela é braba, né? Então, assim, muito obrigada, e principalmente do centro do café. Gente. Putz. Tá quase acabando e a gente cai, gente. E a gente não desiste jamais, jamais, jamais. A última entrada pra gente fechar com a Fanny. Não desistimos nunca, nunca, é o último. É o último shutdown caminho. É o último shutdown, não tem próximo. Então, assim, ó, o pessoal do Cafis que está assistindo, o pessoal que está na graduação, procure uma iniciação científica. Se você não gosta, vai para outra. Conheça os professores, conversem com eles. Por mais que eles tenham cara de bravos, sempre estão abertos para receber, para todo mundo que é aluno, entendeu? Se dedique ao que você quer e nunca pense que você é pouco, né? Se dedique nos seus estudos, vá bem nas matérias que você faz, tem com seu interesse, corra atrás, faça contatos, não tenha vergonha de conversar com ninguém, corra atrás, porque assim, a gente não tem que ter vergonha, a gente não é, se a gente chegou até aqui, a gente pode chegar onde a gente quiser, basta que a gente corra. Então, assim, se você tiver alguma dúvida também, meu e-mail, eu vou falar aqui, Fanny, com 2 N's e Y, fanny.nascimento.costa@diamond.ac.uk. Eu vou botar lá, se você não anotou, Instagram. se você for lá no site do Diamond, só você digitar meu nome ou sobrenome, você vai me encontrar lá, porque eu estou no registro lá do staff do Diamond. Pode me mandar e-mail com dúvidas, enfim. O Marcos tem meus contatos, Regina, todo mundo, assim, eu estou super aberta para qualquer informação que vocês queiram. Vou mandar projeto, não vai fugir. A única coisa é que, assim, aqui no Diamond, infelizmente, a gente não paga para vir fazer medidas para quem não é da Europa ou do Reino Unido, então das Américas aí, infelizmente tem que ter uma verba extra para vocês virem para cá medir. Mas existe possibilidade de vocês mandarem um projeto e mandarem as amostras sem precisar vir, né? Então, tudo dá-se um jeito. A gente dá um jeito para isso. A gente tem dado, tem funcionado, tá dando
Bastante trabalho. Então, de novo, só vou agradecer. Fanny, muitíssimo obrigado. Todo mundo que tá, o pessoal que trabalha com a gente, a Soares está aí agora, todo mundo. A página GIFs da Física que eu estou vendo ali agora, Expresso Ciência, um monte de página, está ajudando a divulgar, só que eu não consigo lembrar. A próxima eu vou deixar anotado para não esquecer o nome deles. Eles estão ajudando a divulgar para que tenha papo de ciência mesmo, para que a gente fale um pouco da vida e da ciência. Então, Fanny, muito obrigado. A gente vai continuar se falando aí, tá bom? Obrigado, gente. Minha chefe também adorou a ideia. Deixa eu contar. Conta pra eles que ele entrou em contato. Ela é super gente boa, tá? Ela falou assim, eu vou estar lá assistindo, mas não precisa falar comigo, não. Falei, Cursine, filho, então ela vai. Num momento futuro, a gente vai preparar os alunos, ela vai participar também de uma live assim. Exatamente. Tá bom? Então não hesitem em perguntar. Beijo pra todo mundo. Beijo. Muita saudade. Quando eu for no Brasil, a gente faz um ao vivo. Vamos sim. Tchau. Tchau, tchau.